bom? Então vamos lá? Vamos lá. Daniel, capítulo 4, acompanhe com a gente aí, abre a sua Bíblia. Então vamos ver lá o outro sonho do Nabucodonosor, ok? É muito bacana, gente, muito legal esse aqui. É um sonho onde envolve algo que aconteceu na vida dele, pessoal, mas ao mesmo tempo que remete ele para uma, pode-se dizer assim, para uma conversão real e verdadeira ao Senhor. Então vamos lá então. O rei Nabucodonosor, aos homens de todos os povos, nações e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Observe que essa abertura aqui foi o próprio rei Nabucodonosor que escreve, e observe a maneira que ele se dirige a Deus, né? Ele fala, né, ao Senhor, né? Ele fala assim, o Deus Altíssimo, né? Ele reverencia. Quem diria, né? É típica palavras de um convertido, né? E a gente vai entender o porquê na sequência. Vamos lá. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. O Espírito dos Santos Deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinela. Os anjos declaram o veredito para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Ok, então, gente, observe que aqui, então, ele, ao contrário de capítulos anteriores, que ele não queria nem contar o sonho, tá? Aqui ele conta o sonho que ele teve para os sábios, os sábios deles não puderam interpretar, ele chama Daniel, fala, Daniel, eu sei que você pode, né? Já tivemos experiências anteriores acerca disso. Ele conta o sonho, Daniel, né, ouve o sonho. Ele faz assim menção e fala, Daniel, eu sei que sobre você está o Espírito, né, dos deuses. Ele faz uma citação acerca do nome de Daniel, Beltesazar, ou seja, foi um nome dado a Daniel em homenagem aos deuses da Babilônia. Ele fala assim, eu dei esse nome para você em homenagem aos deuses que eu creio, né? Tentando, né, assim, de certa forma, atribuir a Daniel, né, alguma referência aos deuses pagãos, mas enfim, e agora então ele conta o sonho a Daniel, então ouve... Interessante que ele não chama Daniel direto, né? Não. Ele chama primeiro os sábios, né? Aquela coisa, primeiro tentar resolver com os adivinhos aqui, mas não consegue. E com certeza, irmãos, o texto aqui não diz, mas eles devem sim ter dito alguma coisa, mas tinha alguma coisa com quem diz, não testificou, né? Deixa eu ouvir lá
agora o que Daniel disse. Quando Daniel fala, é interessante, nós não lemos ainda, mas vocês vão ver, parece que alguma coisa cala no coração, né? Testifica no coração do rei. Sempre a palavra de Daniel é uma palavra que tem uma credencial, ela tem crédito, né? E por isso que ele fala assim, eu sei que aquilo que você fala é diferente, né? Tem, até porque em outras oportunidades, né? Ele teve, né, essas revelações, essas credenciais. Então, aqui ele conta o sonho, né? Fala todas as características do sonho. Então agora, o que nós vamos ver agora justamente a interpretação, né, deste sonho, o que significa. E Daniel vai ser bem pontual. Agora observe que a maneira que Daniel conta para o rei é até uma maneira, eu quero chamar muita atenção, de alguém muito respeitosa. Você vai ver assim que Daniel, a maneira que ele fala para o rei, ele vai falar para o rei, e a maneira que ele vai colocar, ele fala, olha rei, puxa, eu queria muito que fosse a respeito dos teus adversários. Tá? Você vê que ele até tem um certo respeito pelo rei, mas ele fala assim, mas infelizmente tem a ver com você, tá? Então acompanhe com a gente aí. Então Daniel, também chamado Beltsazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltsazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltsazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha só, gente. E dá o conselho, né? Ele dá a interpretação, né? Com pesar, e ele tenta ajudar. Ele fala assim, eu vou te dar um conselho, né? Mas assim, eu quero chamar a atenção, quando ele fala no 25, assim, ó, tu serás expulso do meio dos homens e viverás como um animal selvagem, comerás capim, como boi, te molharás com o orvalho dos céus. Passarão 7 tempos, né? Que não se sabe se foram 7 anos, 7 períodos, né? Por isso essa tradução chama 7 tempos. Algumas versões falam 7 anos, tá? Mas o mais correto são 7 tempos. Até que admitas que o Altíssimo, olha só, até que admitas, né, que o Altíssimo domina sobre o reino os dos reinos homens dos e homens, os dá quem quer. Ou seja, que Deus é soberano, que não existe ninguém que esteja numa posição de eminência que não seja pela vontade de Deus, independente das convicções ou razão dessa pessoa. Deus está no controle de todas as coisas. Ele fala, o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Então, se eu te puder te dar um conselho, né? Então, arrependa, né? Renuncia aos teus pecados, né? Pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados, tá? O rei, será que ele aceita essa dica, esse conselho? A gente vai ver que não. E o que acontece com ele? Então agora é o que vem na cumprimento do sonho. Cumprimento do sonho. Quanto tempo? Observe quanto tempo depois. Eu quero chamar a atenção nessa primeira parte, nessa parte que nós lemos agora. Primeiro, a coragem de Daniel, porque ele não teve medo. Ele não teve medo de frustrar o rei, ele não teve medo do rei ficar chateado com ele, bravo com ele. Não, ele falou a verdade. Porque se fica bravo e fala assim, não, você tá inventando, você errou. Isso, ele não teve assim medo das consequências. Puxa, mas eu vou falar isso pro rei, o rei vai ficar chateado. Vai pedir minha cabeça. O rei espera alguma coisa melhor de mim? Não, ele falou a verdade, procurou dar um conselho. Não sabia se o rei ia aceitar ou não. A gente vai ver aqui na sequência que não aceita, mas... E a gente vai ver quanto tempo leva
para se cumprir isso aqui. Tudo tem um tempo, todo sonho, porque Deus sempre, entenda isso, Deus sempre vai mandar uma mensagem para você a tempo. Há tempo de você se arrepender, há tempo de você se providenciar, há tempo de você se preparar para algo. Eu falava isso esse final de semana, quando Deus falou para Noé construir a arca, ele deu tempo. A arca levou 100 anos, quer dizer, Deus mandou um recado 100 anos antes, então faltava tempo. Nós temos falado, Jesus vai voltar, olha os sinais da volta, a gente fala, prepare-se, dá a impressão que Jesus vai vir amanhã. Não, dá tempo para se preparar, mas não há dúvida que está aí, está às portas, mas dá tempo, ainda dá tempo, tá bom? Vamos lá, pastor, continua. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Reis, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Gente, olha que testemunho, olha que experiência de vida, olha que vivencial, olha que obra vivencial tremenda. Você veja, Deus deu sonho, ele tem a revelação, ele não dá ouvidos, pastor. Então agora ele tem que passar por isso, é tirar do entendimento dele. Eu gosto dessas, porque assim, ele é uma pessoa normal, como eu e você, mas ele está lá 12 meses depois de ter dado a revelação, ou seja, aparentemente, tá vendo? Não deu em nada, nada aconteceu, de repente, do nada, de repente, pum, é tirado do entendimento. Gente, ele como se perdesse o juízo, deu um derrame no cara lá, sei lá, o cara, tá? E agora ele é deposto, ele vive com os animais, ele vira um louco, o homem enlouqueceu, ele vai comer com os bichos lá, tá? Aí ele fica ali por 7 tempos, não sabemos exatamente 7 tempos, 7 anos, né? Quanto exatamente, até que o entendimento agora volta para ele, tá? E agora voltando, é aquela coisa assim, volta e ele fala, puxa, né? O texto fala assim, né? Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura para sempre. E dali, gente, ele reconhece, ali ele fala, meu Deus, como é que eu pude achar que eu era alguma coisa? Como é que eu pude achar que eu tinha alguma coisa? Como é que eu pude achar que eu podia alguma coisa? E ele conclui o capítulo, se você for ver, gente, dando glória a Deus. É o verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, olha só que lindo isso. Louvo, exalto, glorifico agora ao Rei dos céus. Olha só, ele reconhecendo que há um Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Gente, olha que coisa gloriosa. E ele tem poder para humilhar, e ele está falando de coisa que ele viveu, de humilhar aqueles que vivem em arrogância. Ele está falando, eu sou aquele que vive em arrogância. Gente, eu falo assim, meu Deus, se as pessoas aprendessem com esse texto de Nabucodonosor, quanta coisa seria evitado. Pastor, eu vejo que Deus podia fazer isso mais vezes com algumas pessoas, né? Meu Deus. Porque hoje em dia o mundo, né? Ele vive,
Aqui está um exemplo bíblico, né? Mas eu digo assim, a gente vive na graça hoje, né? Sim. A questão da graça, porque se isso acontecesse mais vezes hoje, porque o mundo está repleto de pessoas como Nabucodonosor, né? Arrogantes, né? Que se acham na força. Olha que eu consegui, olha o que eu conquistei, olha como eu sou poderoso, olha como, né? Eu posso, eu faço, eu conquisto, né? E bastava Deus. Deus pode fazer se Ele quiser, né? O momento que Ele quiser, né? Tira o entendimento. Deixa eu te mostrar que você é pobre. Deixa eu te mostrar como você não é nada. Deixa eu colocar você um pouco aqui no orvalho. Agora, como Deus não tem prazer nessas coisas, Deus deixou algumas coisas pontuais para que a gente pudesse ter acesso a esse conhecimento e não precisasse viver isso. Agora, não quer dizer que não exista esse contexto e que Deus quer que nós estejamos atentos a isso. Isso pode acontecer dentro de qualquer situação. Sim. A arrogância pode estar dentro do empresariado, dentro da igreja, do pastorado, né, dentro de casa. Pode acontecer com pastores. No contexto familiar, sim, em qualquer lugar, né? Então, cuidemos. Olha, né? a igreja que eu tenho. Cuidemos com a prepotência, com a arrogância, com a altivez, tá? E que possamos ser humildes, que possamos ser aquilo que está perto, cuide para que não caia, né? Que a gente possa consolar uns aos outros, possamos ajudar uns aos outros, né? E que possamos verdadeiramente amar verdadeiramente, né? Uns aos outros. E é isso, gente. Capítulo 4 é uma aula, é um show. Eu falo que é um dos capítulos mais lindos que eu conheço assim, da Bíblia e do livro de Daniel, porque fala de uma experiência com Deus, de um homem pagão, pastor. De um homem pagão. Meu Deus é lindo, gente. Olha como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Agora, se um homem desse, pagão, conversão. pode ter uma experiência dessa com Deus, que experiência que você não pode ter com Ele, né? E sabe o que eu fico pensando? Você vê que Deus não precisa de nada, de ninguém para converter uma pessoa? Né? Na verdade ele teve ali a colaboração do Daniel, para não deixar o Daniel assim sozinho, não, né? Aquela coisa, porque ele nem precisaria, podia ter dado já o sonho e a interpretação. Mas assim, meu Deus, né? Eu falo, como é lindo, como Deus é lindo, gente, como Deus é maravilhoso. Cada vez eu amo mais, sou mais apaixonado por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tá? Então, que a gente possa, né, resplandecer a glória do Deus Pai. Lembrando que Ele é nosso Pai, viu? Tem o teu DNA aí em você tem o DNA dele, tá bom? Você é feito em imagem e semelhança dele. Você tem aí o cheirinho dele, sabia disso? Dá uma cheiradinha aí que tem o cheirinho dele aí, tá bom? Que Deus abençoe você.